nos recompensando em tudo que tem feito pelas nossas vidas. E também abençoando a pastora Cristina, dando força, graça, que não é fácil, para que continue sendo esse vaso de honra na presença do Senhor. Amém. Saúde número 84. Eu quero estar lendo apenas o verso de número 11. Diz assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Amém? Nós estamos diante de um texto que eu não quero me ater ao seu contexto, mas eu quero estar meditando aqui mesmo neste versículo, que está a nos dizer o seguinte: porque o Senhor Deus, ou seja, o ser que é incriado, existente por si só e o Criador de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Ele é incriado, existente por si só. Ele criou todas as coisas. Ninguém o criou. Ele existe por si mesmo. Ele é grande, tremendo, fiel, poderoso e não foi criação das mãos de ninguém. E ele criou todas as coisas. E segue dizendo assim: é um sol. Nós sabemos que, literalmente falando, o sol é a estrela central do sistema solar. E espiritualizando a questão, Deus como o sol, ele precisa ser o centro da nossa vida. Amém. Ele precisa ter a liberdade a qual é necessária. O sol, ele aquece. A gente até brinca muitas vezes, principalmente esse frio que está fazendo. Às vezes a gente sai de casa, encontra os vizinhos, eles falam, vai sair, vai passear. A gente até brinca e fala, dizer, não, vamos nos aquecer um pouco, vamos espantar um mofo. E espiritualmente falando, tem situações que tem cristão que ele precisa espantar o mofo da vida dele, porque ele deixou de ser aquecido pela presença de Deus, ele deixou de estar no centro da vontade de Deus, ele deixou de estar da maneira que o Senhor quer. E quantos de nós não queremos ser abençoados na presença de Deus? E às vezes até nos perguntamos, mas o que eu posso fazer para ser abençoado por Deus, para viver o que Deus tem para mim, para contemplar e desfrutar do cumprimento das promessas de Deus sobre mim? Deixa Deus ser o sol na tua vida, deixa Deus te aquecer, deixa Deus te conduzir, deixa Deus fazer aquilo que Ele quer, deixa Deus espantar todo o mofo da tua vida. Mofo ele se junta em coisa que fica muito tempo parado, muito tempo isolado. Deus não te quer parado, Deus te quer na vontade dEle, Deus te quer na presença dEle, Deus te quer na obra dEle. Deus não te quer isolado, Deus quer você vivendo em comunhão com Ele, em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos, que é o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos também que, literalmente falando, o sol ele traz diversos benefícios para a saúde. Ele estimula a produção de vitamina D, né, irmã Rosana? Ele estimula a produção de vitamina D, além de estimular a produção de melanina, prevenir doenças e aumentar a sensação de bem-estar. Está vendo como que é benéfico para nós? Como é necessário, como é preciso, como é favorável, e a presença de Deus muito mais sendo o sol na nossa vida. Eu passei por uma dificuldade na minha gestação, que do primeiro ao terceiro mês eu não tinha força para firmar as minhas pernas. Eu só dormia, na hora das alimentações o Alex me chamava, eu me alimentava, empurrava a bandeja e voltava a dormir. Uma fraqueza, um sono, um cansaço inexplicável, até que foi se fazer uma bateria de exames, e ali foi constatado que a vitamina D do meu corpo ela estava quase zerada, e ali entraram com toda a medicação necessária. Eles diziam, o sol para você é de suma importância, pelo menos 30 minutos pela manhã você precisa se aquecer com a luz do sol. Tem um pastor amigo nosso que ele ficou viúvo porque a sua esposa não suportava o sol, e ela declarava com todas as palavras, eu não suporto o sol, eu não
para não ter, ela corria do sol. Ela não queria saber de forma nenhuma. Só que com o passar do tempo ela foi percebendo os prejuízos. E ali o seu corpo veio a desenvolver uma doença chamada lúpus e ela veio a óbito. Não teve mais como reverter a situação. E Deus te chama para a presença dele nesta tarde, sendo ele o sol, aquele que te aquece, aquele que te ilumina, para que você não venha a óbito espiritualmente falando, para que você não venha sofrer consequências desnecessárias, porque se você estiver na presença de Deus, Deus é poderoso para te beneficiar, Deus é poderoso para te livrar, Deus ele quer dar livramento, mas nós temos que deixar Deus ser o sol da nossa vida. A Bíblia diz que Deus é o sol da justiça, e tem momentos que em vez de deixarmos o sol da justiça agir por nós, nós queremos resolver com as nossas próprias mãos, nós queremos tomar a frente, nós queremos tirar satisfação, nós queremos mandar mensagens de afronta, e a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Então deixa o sol da justiça agir na tua vida. Aproveite a presença de Deus na tua vida como sol, bendito seja Deus, para que possa te beneficiar, para que possa produzir aquilo que é necessário para com a tua vida. Deixa ele ser o sol da justiça. Nós sabemos que o sol, como já foi dito, ele traz vários benefícios para que a pessoa não venha sofrer coisas que não é necessária, para que não venha contrair nenhuma doença. E o cristão que não deixa Deus ser sol na sua vida, ele contrai a fraqueza espiritual, ele contrai a frieza espiritual, ele contrai a murmuração, ele não olha para aquilo que Deus deu a ele, aquilo que Deus fez na vida dele, ele só começa a focar aquilo que Deus ainda não fez, aquilo que ele ainda não tem, se esquecendo que tem um tempo, um modo, uma maneira, um preparo, um jeito de Deus agir na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Comece a reconhecer a bênção de Deus, como Deus tem te iluminado, como Deus tem te aquecido, como Deus tem protegido a tua vida, a tua casa, a tua família, como Deus tem protegido aquilo que é teu. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu já disse aqui, ainda que Deus permita ir por um propósito dele, Deus é sol que vem iluminar, que vem aquecer, que vem restaurar, que vem restituir. Ele é poderoso para raiar o sol na tua vida. A Bíblia diz em Salmos de número 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando amanhece, o sol raia, ou seja, quando amanhece, Deus ele age, Deus ele entra, Deus ele muda, Deus ele opera. A noite representa medo, representa perigo, representa desespero, representa aflição. O sol está aqui nesta tarde para banir de você todo este medo, essa tristeza, esta angústia, esse sentimento de incompreensão, de rejeição, essa solidão, essa depressão que quer tomar conta da tua vida. O Senhor quer raiar como o sol na tua vida nessa tarde, como o médico dos médicos, como o médico por excelência, para te curar, para te beneficiar, para curar o teu físico, para curar a tua alma, para ministrar o milagre, a libertação sobre você, para que você saia daqui de cabeça erguida em posse de vitória, na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Além de nos beneficiar, nos favorecer, nos livrar, também nos causa um bem-estar. E sendo Deus como o sol na nossa vida, não tem ninguém que nos cause mais bem-estar, mais prazer pela vida, como a presença de Deus. Como dizem alguns pregadores, eu quero passear um pouquinho com vocês na Bíblia esta tarde. Eu estarei lendo aqui Salmos de número 16, o verso 11, nos diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão há delícias perpetuamente. Na presença de Deus, independente de circunstâncias, a abundância de alegria. Nós podemos estar passando, vivendo, enfrentando o que for. A Bíblia diz que Deus é aquele que tem a paz que excede todo entendimento. Às vezes está tudo errado, tudo de perna para o
lar, como costumamos dizer na nossa vida, tudo fora do lugar, mas Deus ministra uma paz, uma alegria, um sossego, uma tranquilidade, uma confiança tão grande da presença dele conosco, porque ter Deus conosco não nos isenta de vivermos problemas e dificuldades, porque ele mesmo nos advertiu, o Evangelho de João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Antes de falar de aflição, ele fala de paz. E é isso que as pessoas não entendem. Porque quem não tem Deus aí fora, quando surge a dificuldade, o primeiro pensamento é desistir, é abandonar, é fechar, é baixar as portas, é desistir do empreendimento, é pedir a conta no emprego, é abandonar a família, dar cabo da própria vida. Mas nós que temos a paz de Deus que excede todo entendimento, ainda que possam vir essas setas, esses pensamentos na nossa mente, nós temos autoridade da parte de Deus para repreender e ordenar em nome de Jesus que todo mal, que todo dardo, que toda seta, que todo pensamento inflamado do maligno caia por terra, e ainda desfrutarmos da paz que excede todo entendimento, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que suportou a cruz, desprezando a afronta pelo gozo que lhe estava proposto. Entenda a paz e a confiança em Deus dentro de nós. Nós temos a seguinte certeza: eu não estou vendo, mas eu creio, porque quem me prometeu é fiel. Não tem uma maneira, um meio, um modo de eu alcançar, de eu chegar, de eu conquistar, de eu me apoderar. Mas eu acredito e o meu coração se alegra, porque Deus é especialista em fazer milagres. A Bíblia nos ensina que Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes, as que são para confundir as que não são, que do nada Deus traz tudo à existência. Esse é o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor, que não precisa da nossa capacidade, não precisa do nosso dinheiro, não precisa de um lugar, de um ambiente favorável para operar milagres. Se Deus prometeu e a nossa vida está no centro da vontade de Deus, Ele faz acontecer, Ele cumpre a sua palavra, Ele alegra o nosso coração na sua presença e glorifica o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Na presença desse Deus, que é o sol que nos aquece, que tem que ser o centro das nossas vidas, a abundância de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. O verso também diz: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Escudo nós sabemos que é uma arma de defesa que consiste em uma peça larga, geralmente de metal, presa à mão ou ao braço, que protege o corpo do guerreiro contra armas. Deus é o nosso escudo. Amém. Deus é a nossa proteção. Amém. Deus é o nosso livramento. Deus é o guarda fiel do seu povo, como a sua palavra mesmo diz. E como sempre costuma dizer o meu esposo, Deus, Ele antecede a fúria do inimigo. O inimigo arma contra as nossas vidas e diz: agora eu vou destruir, agora eu vou derrubar, agora eu vou envergonhar, agora eu vou tomar, eu vou tirar, agora eu vou bagunçar, e eu quero ver o que vai fazer. Mas Deus, Ele sempre chega primeiro, e a Bíblia diz, se eu não me engano, Isaías 54:17, que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Amém, Pai, amém. Não vai ter êxito, porque Deus é fiel. Deus sempre chega primeiro, e Deus não permite além das nossas forças. Deus não dá mais do que nós suportamos. Bendito seja Deus. Deus é o nosso escudo, a nossa proteção. Então não precisa temer. Salmo 27 fala a respeito disso, que nós não devemos temer,
O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero estar provando para você aqui, biblicamente, que Deus é o nosso escudo, é a nossa proteção. Salmo de número 124. Eu vou estar lendo aqui no celular, porque a letra é um pouquinho maior, porque quando passa dos 15 é assim mesmo. E também uma outra questão, essa Bíblia minha é aquela que estava na famosa mudança, sabe? A famosa mudança que molhou tudo, mas graças a Deus já passou, já vencemos. Estamos aqui de pé, glória a Deus. Temos mais de 30 Bíblias em casa, mas sabe aquela que você gosta mais, que a gente se apega? É essa. Salmo 124 nos prova que Deus é o nosso escudo, é a nossa proteção, porque diz assim: e se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo Israel diga. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos com sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam coberto, a correnteza nos teria afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres. Estamos livres. Quantos de nós já contamos livramentos do Senhor para com a nossa vida, a nossa casa, para tudo que diz respeito a nós? Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Bendito seja Deus. Tenha essa certeza. Deus é o teu escudo. Deus é a tua proteção. Deus é o teu livramento. Quantos de nós já pensamos o seguinte: se Deus permitisse pelo menos 24 horas, um dia da nossa vida, passar em um telão, nós poderíamos perceber o cuidado de Deus muito mais de perto. Muito mais de perto. Em cada detalhe, em cada segundo, em cada minuto, em cada situação. Porque nós glorificamos a Deus, nosso coração se alegra, nós testificamos os livramentos que nós presenciamos ao olho nu, mas nós não temos ideia das coisas que o inimigo arma contra nós. E Deus nos guardando, Deus nos livrando, Deus nos protegendo, Deus sendo o nosso escudo. Até quando nós estamos dormindo, Deus está nos guardando, está zelando por nós. A Bíblia diz que Ele não dorme nem tosqueneja. E tem um livro por título Deus Trabalha no Turno da Noite. Eu já tive o prazer de ler. É maravilhoso, é fantástico. Mostra o cuidado de Deus para com as nossas vidas, mesmo quando nós estamos dormindo. Deus está quebrando laços, quebrando embaraços. Deus está com as mãos estendidas. Deus está dando livramento de enfermidade. Deus está fechando portas que vai nos prejudicar. Deus está guardando pessoas da nossa família que é alvo da nossa oração. Não importa se está perto, se está longe, porque para Deus não existe barreira. Ele é criador de todas as coisas. A Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Ele é tão grande que Ele está aqui e está do outro lado ao mesmo tempo, porque a Bíblia diz também que Ele é onipotente, onipresente e é onisciente. Também diz que Ele é Deus de perto e é Deus de longe. Então descansa o teu coração. Deus é o teu escudo. Deus é o escudo da tua casa, da tua família, da tua parentela. Deus é escudo dos teus. Deus é escudo dos teus bens. Deus é o teu escudo. Deus é o teu livramento. Deus é a tua proteção. Bendito seja Deus. Então não deixe a preocupação, a perturbação, a tristeza, a angústia roubar de você nesta tarde o louvor, a glória, a honra, a adoração que a Deus é devida. Um minuto de adoração ao Senhor. Diga: Deus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te agradeço acima de tudo pelo que tu és. E eu também te agradeço porque o Senhor tem nos poupado em vida. O Senhor tem fechado a sepultura. O Senhor tem quebrado laços. O Senhor tem dado vida. O Senhor tem repreendido enfermidade. O Senhor tem repreendido o espírito da morte. O Senhor tem nos guardado, nos ocultado dos olhos do inimigo, porque Ele é o nosso escudo. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto também segue dizendo: o Senhor dará graça. De maneira bem simples e
costumeira, graça é o favor imerecido pela humanidade, mas dado por Deus. É o fator revelador do amor de Deus por nós. É tudo que precisamos, mas não merecemos. É tudo que recebemos de Deus porque precisamos, mas nós não merecemos. Por isso que muitos costumam dizer que é o favor imerecido de Deus, né? Nós não merecemos, mas Deus é tão bom que Ele nos concede. E a Bíblia também prova que não é mérito. A Bíblia prova isso, não é mérito. A gente não merece. É bondade de Deus para com as nossas vidas. Aos Efésios capítulo 2, o versículo 8 e 9 diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Não é porque somos bonzinhos, não é porque nós merecemos, é porque Deus acha por bem fazer. Aos Romanos 3:23 também diz assim: pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas a graça, o amor de Deus, o seu Filho de Jesus, nos religou a Ele novamente. Aos Romanos capítulo 6, o versículo 23 também diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se não fosse a graça de Deus, não estaríamos aqui. Se não fosse a graça de Deus, não teria salvação da nossa alma, não teria vida eterna. Se não fosse o favor imerecido de Deus, o que seria de nós? Mas louvamos a Deus pela sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. O texto também segue dizendo: dará graça e glória. Tem um outro texto que diz que Deus dará graça e honra. Ou seja, Deus honra. Deus tem prazer em honrar. Mas é qualquer um? É quem vive de qualquer maneira? É quem não tem compromisso com a sua palavra? Não. Deus honra os humildes. Deus honra os bons. Deus honra os justos. Deus honra aqueles que o temem. Não é aqueles que têm medo de Deus. Não precisa ter medo de Deus. É só ter consciência que o mesmo Deus que é amor, é justiça. É amor, mas também é fogo consumidor. O temor aqui é questão de respeito, de honrar, de reverenciar Deus. Porque tem pessoa que vive uma vida totalmente torta, desregrada e acha que tudo é culpa de Deus. E a Bíblia tem resposta para tudo. Do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados? Deus tem prazer em honrar. 1 livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30 diz assim: portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros de sua família da tribo de Levi sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor: isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. É por isso que costumamos dizer de maneira bem resumida: Deus honra aqueles que honram a Ele. Deus honra aqueles que demonstram temor, respeito, reverência, que praticam má bondade, mesmo que seja injustiçado. Porque a Bíblia nos ensina a não pagar o mal com mal, mas pagar o mal com uma moeda diferente chamada bem. Louvado seja o nome do Senhor. E sempre seremos tentados. E sempre seremos colocados à prova. Para mostrarmos que Deus está trabalhando na nossa vida. E que Ele nos escolheu para fazermos a diferença. Como sal da terra e como luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então tenha certeza que da maneira que você tem honrado a Deus, Deus Ele vai te honrar.
com o seu louvor, a sua adoração, a sua fidelidade, a sua entrega, a sua renúncia, o seu dízimo, a sua oferta, o seu estender da mão ao necessitado. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus, Ele honra. Deus, Ele recompensa. E o texto segue dizendo: não negará. Quero parar por aqui. Depois a gente segue. Não negará. Quer dizer que, irmã Andréia, que então tudo beleza. Deus nunca vai dizer não para mim. Deus sempre vai atender todos os meus pedidos. Não é isso que eu quero dizer. Porque a gente sabe que não de Deus também é bênção. Quantas vezes em meio à nossa caminhada, Deus nos disse não. E teve momentos, sem demagogia alguma, sem rasgação de seda, me permita aqui a expressão. Na maioria das vezes, nós ficamos bicudos, mimados, até um pouquinho revoltados com Deus, achando que Deus estava errado, achando que Deus não estava se importando com a nossa dor, com o nosso sofrimento, achando que Deus estava fazendo pouco caso de nós e não levando em consideração o nosso desejo, o nosso pedido e aquilo que nós achamos que era a nossa grande necessidade no momento. Mas depois, com o passar do tempo, como diz a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7, o que faço eu, tu não sabes agora, mas compreenderás depois. E depois, quando o tempo de Deus foi passado e tudo se encaixou, tudo se esclareceu diante dos nossos olhos e Deus fez nos entender. Está vendo aquele não lá atrás? Foi um livramento, foi uma bênção. Foi eu poupando você de se machucar. Foi eu te poupando de se perder. Foi eu te poupando de perder a tua família. Foi eu te poupando de perder o teu empreendimento. Foi eu te poupando de comprometer a tua saúde. Foi eu te poupando de comprometer a tua honra, a tua moral, o teu caráter, a tua história de vida, o teu ministério. Foi eu te poupando do inimigo te traçar, do inimigo se levar. Eu me recordo a pessoas que nesta tarde Deus disse não para você no decorrer desses dias. E você chegou aqui dessa forma, dessa maneira, triste, empurrado, angustiado, querendo que Deus mude de ideia. Você já ouviu aquela expressão que primeiro precisa perder para depois ganhar? É isso que Deus está fazendo. Deus está dando livramento aqui. Deus está dizendo não aqui para te dizer um sim enorme, gigante, que leva as garrafais lá na frente. A prostituída que anda cheia, mas é preciso entender que não é cuidado de Deus, não é bênção de Deus, não é prova do amor de Deus. E o não de hoje não vai significar nada, não vai poder se comparar com o sim gigante que Deus já reservou para você lá na frente. Aleluia. O que Deus tem é bem melhor, o que Deus tem é bem maior. A gente sempre canta isso, mas nós precisamos viver. Estar na presença de Deus não nos isenta de dificuldade. E estar na presença de Deus não quer dizer que Deus vai bater continência para a gente assinar todos os nossos pedidos, conceder todos os desejos do nosso coração, mesmo estando da forma que Deus quer, mesmo agradando ao Senhor, mesmo cumprindo a sua palavra. O propósito de Deus é muito maior do que o nosso. E nós conseguimos ver aqui na frente, aqui diante dos nossos olhos, corrigindo, mas Deus já virou na frente. Deus vê muito mais além. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, antes mesmo de vir a existir. Deus nos fala não, porque quer nos livrar, nos poupar, nos abençoar, como já disse. E porque Deus tem um propósito diferente. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 em diante, diz assim: quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã. Disse: veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faça o que tem em mente, pois Deus está com você.
você. Não é porque Deus está conosco que tudo que a gente vai fazer que Deus vai aprovar. Você já ouviu aquela expressão, nem tudo que dá certo é certo? Naquela mesma noite, porém, Deus disse a Natã: vai e diga a meu servo Davi que assim diz o Senhor: não será você que construirá uma casa para eu habitar. Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa, sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro numa tenda, num tabernáculo. E no entanto, onde quer que tenha ido com os israelitas, nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores de meu povo. Nunca lhe perguntei: por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora vai e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi para ser o líder de meu povo Israel. Estive com você por onde andou, e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para meu povo Israel, e os plantarei num lugar seguro. Não de Deus é para trazer segurança, é para poupar daquilo que o inimigo já armou contra as nossas vidas, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão, como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo Israel. Também derrotarei todos os seus inimigos. Além disso, eu declaro que o Senhor fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer e se reunir a seus antepassados, escolherei um de seus filhos e sua própria descendência e estabelecerei seu reino. Ele é quem construirá uma casa para mim e estabelecerei seu trono para sempre. Davi queria construir uma casa, um palácio para Deus. A motivação era boa, não tinha problema algum, mas não era propósito de Deus ele fazer, e sim o seu filho Salomão. Está entendendo que muitas vezes Deus diz não, porque nós queremos fazer, mas não é propósito de Deus na nossa vida? Que Deus já determinou uma outra coisa, uma outra situação? Também quero deixar bem claro para você aqui, em mais uma referência bíblica, em Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, do versículo 6 em diante. Dezesseis? 16, 6. 6. Isso. É que eu estou meio afanha, assim, não sei se atacada. A voz já é grossa, meio afanha, fica mais complicada ainda, mas vocês são vitoriosos, viu? Atos 16, 6 em diante nos diz assim: em seguida Paulo e Silas viajaram pela cidade da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Está entendendo que tem coisa que a gente quer fazer e o próprio Espírito Santo impede? Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Essa tradução é um pouco diferente. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajuda-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. A gente pode até pensar o seguinte, né? Ou se espiritualizar tudo, vai dizer assim: mas é o diabo mesmo, o inimigo está furioso comigo. A gente se preparou aqui, buscou a presença de Deus, se revestiu, estava indo para a Ásia pregar o Evangelho, e de repente houve as barreiras, as complicações, os impedimentos, mas era o próprio Deus, porque não queria na Ásia, queria na Macedônia. Então, quando Deus disser não para você, abra o teu coração, e por mais que seja difícil, receba com muita alegria a resposta de Deus. Não negará bem algum, bem, algo que nos favorece, nos beneficia, que nos deixa alegre, feliz e contente, regozijante na presença
do Senhor. Se Deus não negará bem algum, então quer dizer que Deus vai me dar tudo o que eu quero. Aí eu faço igual o nosso Isaac. Que tem coisa que às vezes ele está fazendo coisa errada, a gente fala não, aí ele brinca assim agora. Quando a gente fala Isaac, ele mesmo já faz nananina, não. Ligeiro ele, né? Esperto. Mês que vem já vai fazer 3 anos, né, irmãos? Nem caiu a ficha ainda. Olha lá. Então, queridos, Deus não vai dar tudo que a gente quer. Mateus capítulo 7, do versículo 9. A pastora vai por ali, você procura e eu vou tomar um fôlego. As irmãs bereando aqui, ó, tudo anotando. Nossa. Mateus capítulo 7, do versículo 9 em diante, nos diz assim: responda, se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Ou seja, Deus tem prazer em abençoar. Amém, glória a Deus. E diante desse texto fica provado que Deus, desse de tantos outros, que Deus nos abençoa como ninguém. Então, aceite o propósito de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Ainda que parece que está tudo errado diante dos teus olhos, mas diante dos olhos de Deus está tudo certo. Está tudo desconexo, tudo fora do lugar. Deus vê tudo ajeitado, tudo no seu devido lugar. Amém. Porque para Deus cumprir o que Ele tem prometido, a nossa vida estando como Deus quer, porque o versículo termina dizendo que Deus não nega bem alguns que andam em retidão. Se tiver do jeito que Deus quer, para Deus fazer, ó, é de repente. Então, por que Deus não nos dá tudo? Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz assim: eu gosto disso, para que você não fique com dúvida alguma. Por que Deus não nos dá tudo? Tiago capítulo 4, versículo 3 diz assim: e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Um outro texto diz que esse aí mesmo, maravilha. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Para o nosso bel prazer, pela nossa vaidade. Responda para você mesmo, já não teve um momento da sua vida que você foi confrontado, principalmente no meio da parentela, e às vezes você quer uma coisa só para mostrar para outra pessoa que você também tem? Porque no momento que ela não teve sabedoria, ela te humilhou, porque Deus dá não é para humilhar ninguém, Deus dá para abençoar também, Deus dá para dividir, porque a bênção de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Lembra da viúva do azeite? Ela vendeu o azeite, pagou sua dívida e viveu do resto. O resto não é pejorativo. É porque foi para sobejar, foi abundância, porque foi coisa grandiosa que Deus fez. E se a gente pede por vaidade, por deleite, pede com sentimento de vingança, vamos no popular bem claro, para querer se aparecer, Deus não vai dar tudo que a gente quer. E também porque nós somos volúveis, nós somos confusos, hoje a gente quer uma coisa, amanhã quer outra totalmente diferente. Não tem, alguns usam aquela expressão, crente que vive de lançamento, ele queria uma coisa até hoje, mas aí às 11h30, meia-noite, mudou a moda, ele já muda o pedido, porque amanhã começa uma moda nova. Nós não temos que viver de moda. Romanos 12 diz que nós não devemos nos conformar com as coisas desse mundo, mas nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus. Vamos viver o propósito de Deus para a nossa vida, deixando Deus ser o centro da nossa vida. E diga: Deus, eu quero o que o Senhor tem para mim. E por que
assim para nós, porque somos volúveis, somos limitados. Eu quero ler aos Efésios capítulo 3, versículo 20, nos diz assim: toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aos Romanos capítulo 12, pastora, por gentileza, versículo 2. Isso. Versículo 2. Deus não nos dá tudo e o nosso coração tem que estar aberto para pedir e aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Por quê? E não seres conformados com este mundo, mas seres transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Porque temos que pedir e abrir o coração para aceitar a vontade de Deus, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quinta-feira retrasada nós ouvimos uma expressão em uma das nossas igrejas, um pastor muito abençoado ministrando a palavra, dizendo assim, ele disse assim, e olha que reflexão e que ensinamento para a nossa vida. Ele falou, às vezes uma pessoa da nossa família está lá na UTI, à beira da morte, o médico já desenganou. Nós não queremos perder ninguém, só quem perdeu sabe a dor que é. É como eu costumo dizer, só sabe a dor quem está com a ferida no corpo. E ali a gente se desespera, se descabela, Deus cura, opera, traz de volta, realiza, opera teu milagre. Deus pode todas as coisas. E aí a gente luta, insiste, se rasga, se descabela e não abre o coração para dizer, Deus, seja feita a tua vontade. Porque Deus conhece o amanhã, Deus sabe o que é melhor. E aí Ele nos chamou para refletir o seguinte, que quantas pessoas nós ouvimos testemunhar, alguém da minha família estava na beira da morte, e nós fizemos tantas campanhas para Deus não levar, Deus não levou, mas hoje é uma tribulação só. Então, por mais que doa, é melhor a vontade de Deus. Porque a pessoa não se perde e o Espírito Santo nos consola, nos conforta, nos ajuda a viver sem a presença da pessoa. Fácil, não é? É só Deus quem pode fazer isso. Então, independente de situação, peça a vontade de Deus. E o texto finaliza dizendo, aos que andam na retidão. Porque o Senhor Deus é um só o escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam em retidão. Ou seja, aqueles que seguem sem desvios a direção indicada em conformidade com a palavra, com a lei, com a bússola sagrada, com a cartilha, com o beabá cristão. Retidão é seguir sem desvio a direção indicada em conformidade com a lei. E quem foi que deixou a lei? Quem foi que deixou a Bíblia Sagrada para a gente seguir? Foi o próprio Deus. E andar em retidão diante de Deus, isso é independente de cor, de raça, de classe, de condição financeira, de posição social, de posição eclesiástica. Eu te provo isso pela Bíblia, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Se eu não me engano, me ajuda aí, pastor Alex, pastor Silvio, Abraão com 99 anos de idade, foi isso? 99 anos de idade, Deus se apresenta e diz a ele, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis capítulo 17, versículo 1. 99 anos de idade. Deus diz a ele, anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito? Mas espera aí, irmã Andréa, perfeito é só Deus. Sim, só Deus. Mas nós devemos estar de acordo com a vontade dele para que sejamos aperfeiçoados a cada dia até chegarmos à estatura de varão perfeito, onde nós subiremos os céus de glória e ali não haverá mais choro, mais pranto, mais dor, mais aluguel para pagar. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! O perfeito aqui quer dizer irrepreensível, as pessoas olharem para nós e dizer, olha, não é perfeito.
mas eu não vejo um motivo nele que desagrade a Deus, que desabone a sua conduta. Eu não tenho um motivo para sair falando mal. Deus não nega bem algum para os que andam em retidão, quem cumpre a sua palavra. Deuteronômio capítulo 28. Lê ele todinho lá na sua casa, porque não vai dar tempo aqui. Se ouvir a voz de Deus, obedecer os mandamentos e o guardar lá, não é guardar o criado da Bíblia, não é guardar o versículo estampado na camiseta, é guardar na questão de praticar. Se praticar a palavra, não tem como não ser abençoado. E para finalizar, duas passagens aqui de Isaías 43, não, Isaías 30 primeiro. 30, 21. Capítulo 30, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Deus não nega bem algum para quem segue no seu caminho conforme Ele ordena. Segue, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. No decorrer da caminhada sempre vai ter prato, vai ter oferta, vai ter proposta, vai ter atrativos. Como o povo costumava dizer na minha época de mocidade, mas sou jovem ainda, porque foi ontem: por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. O inimigo apresenta muita coisa boa diante dos nossos olhos, mas por dentro está tudo estragado. E quem rejeita os manjares, os palácios, diz que não quer Egito, não quer Babilônia, vive as bênçãos de Deus nessa terra. Amém. E por fim a eternidade. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não faça negociata, não se corrompa. Não saia fora dos princípios de Deus para a tua vida. Não crie atalhos, não entre por becos, não entre por vielas. Não tente facilidade. É melhor obedecer do que sacrificar. É difícil servir a Cristo, sim, mas sempre vai valer a pena. Isaías 43, 13, para os que andam em retidão, operando Deus, quem impedirá? Ninguém impede as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Deus manda chuva, Deus manda terremoto, Deus abre porta, Deus fecha a porta, Deus impede com que visita chegue para que venha atrapalhar o trabalhar de Deus, mas Deus, Ele cumpre a palavra, bendito seja Deus. Amém, Pai. Teve viagem que nós íamos fazer uma certa feita, fazendo a mala, fechou o coração, olhou para o outro e falou: a gente não vai. E ia viajar a nossa equipe, a nossa turma do seminário naquela época, quase todo mundo da sala. Só nós dois que não fomos. Teve pessoas que depois testificaram assim: eu não queria ir, fui e me arrependi. E teve pessoas que disseram: ainda bem que vocês não foram, porque foi uma tribulação, uma bagunça, uma confusão. É Deus dando livramento. Teve uma certa feita, final do ano, a gente queria muito viajar para passar no interior, na casa da minha sogra, do meu sogro. Nós não tínhamos condições nenhuma. E se a gente se colocar a orar, a gente sabe que Deus responde, Deus provê, Deus abençoa, Deus usa pessoas. Teve pessoas que disseram: vocês não vão viajar esse ano? Nós falamos não. Teve um irmão muito amigo nosso que disse assim: são as condições financeiras, né? A gente vai abençoar vocês, vocês não. Nós falamos: olha, de todo o coração. Dessa vez não é só a condição financeira, porque Deus falou que não era para ir. Nós não entendemos ainda o porquê, mas alguma coisa Deus vai desenrolar. No dia que nós iríamos viajar, nós recebemos um convite de um servo de Deus, que Deus já tinha mostrado até o endereço em sonho. E naquele dia foi fechado para nós morarmos na casa dele, cuidando da casa, se livrando do aluguel. E essa bênção durou 3 anos e 8 meses, para a glória de Deus. E eu finalizo dizendo aqui: é impossível Deus não abençoar um crente fiel. É impossível Deus não abençoar quem obedece. É impossível Deus não abençoar quem se entrega. É impossível Deus não abençoar quem se coloca na brecha. Aleluia! Como eu disse aqui do início,
o nosso carro, nós iríamos perder, entrar em busca e apreensão. Nós nos entristecemos, nos abatemos, nos afligimos, porque nós olhávamos e dizíamos: Deus, foram pagas já cerca de umas 27 parcelas de quase R$1.000, debaixo de muito sacrifício. Mas o nosso coração estava aberto diante de Deus. Por mais que doía, nós dizíamos: Deus, faça-se a tua vontade. E Deus tem nos ensinado que nós temos que nos apegar a Ele, a sua palavra e a nada nessa terra. Não é porque a gente prega, é usado por Deus, que Deus não nos prova. Muito pelo contrário, a gente é provado todo dia para viver aquilo que pregamos. E Deus tem nos ensinado, como ensinou a Abraão, ele pôde ali provar que o coração dele não estava no filho. E Deus tem nos ensinado para nos fazer entender e viver assim. O coração não pode estar no carro, na casa, em nada. Deus tem que ser entronizado na nossa vida. Amém. E como Deus prometeu, de repente Ele nos deu vitória. E repito, Deus criou situações, abriu portas, abriu caminhos. Até dinheiro eu achei, coisa que fazia muito tempo que não acontecia. Diante da retidão que tem que ter, sair procurando. Não apareceu o dono, então era meu. Acharam me roubado, né? Queridos, muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando grandemente. Continue orando por nós. Somos carentes e necessitados. Amém? Amém. Estaria os biscoitinhos. Você que puder nos ajudar, fique à vontade. O pastor está de férias, gente. Faz tempo que está de férias. Vocês acham? Ai, Jesus. Muito obrigada, Andréia. Irmã Andréia, pastor Wagner. Ai, Deus. Agora eu pego Desculpa. Está vivo aqui, ó. Não tem problema não. A gente falha também. Pastor Alexander. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Vale a pena andar na retidão. Eu aprendi, o pastor, que tudo a gente tem que perguntar para ele. Posso ir? Posso? Tem gente que ouve, mas não ouve direito. Posso ir? Posso comprar? Posso fazer? Vou consultar a Deus. Será que eu posso ir? Quando eu fui para a Itália, eu perguntei para Deus: posso ir? O pastor orou, eu orei. O senhor falou: tá liberado, pode ir. Mas eu tive um problema lá, um probleminha. Quando eu fui para a Eslovênia, eles queriam me deportar para o Brasil. Eu falei: não, meu passaporte está carimbado aí, você não viu direito aí, meu filho. Deus me deu livramento. E olha, foi debaixo de oração. Você imagina as pessoas que fazem porque querem, por sentimentos da carne. Ah, eu vou, eu fico. Não é bem assim, não. As coisas são, com Deus, o reino de Deus é bem diferente. É tudo diferente. Mas não tem nada a ver com a carne e com este mundo aqui. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos orar pelas ofertas. Quero agradecer o pastor Alexander, a irmã Andréia. Vamos orar pelas ofertas. O pastor vai estar orando em nome de Jesus Cristo. Amanhã nós estaremos aqui a partir das 19h30 com outro grande culto com o irmão Douglas. Domingo, culto da família. Esse mês só tem mais uma semana. Na segunda semana que se inicia o mês de agosto, vou falar de novo, haverá culto nas quartas-feiras à tarde, culto de oração, e segundas-feiras também, às 15 horas, culto de oração. Entenderam? Sim. Entenderam? Os cultos de quinta-feira passará a ser às 19h30. Terça, quinta e sexta, às 19h30. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem pessoas que querem entrar aqui e está meio perdida, meio perdida. Mas siga essa receita que foi pregada aqui. Que Deus tem vitória para você em nome de Jesus. Amém. Amém? As lutas são grandes, mas maior o que Deus está entregando nas nossas vidas, que são os livramentos que Ele tem nos dado. Amém. Ele tem nos vacinado todos os dias, você sabia disso? Ele tem aplicado uma vacina poderosa sobre a vida daquele que é justo. Tem nos dado grandes livramentos. Tem nos escondido, nos tornado transparentes perante o inimigo da nossa alma, das pandemias aí do mundo, das loucuras do mundo aí, que o mundo está proporcionando. Amém?
se tão somente obedeceres os meus mandamentos. Quais são os mandamentos do Senhor? Quantos são? Quantos são? 2 principais. Quantos são? 10. Quais são os principais? 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo. O próximo é aquele que está do teu lado. Amém? Como você. Então vamos amar. Está faltando isso. Por falta de palavra. Por falta de conhecimento e conhecer a Deus realmente. Em nome de Jesus. Amém? Pastor Silvio orando. Amém ou não?